Agora quero pedir aos irmãos para abrir as Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 5. Louvado seja Deus. Culto de departamento de mulheres. Que bênção, né, irmãos? Talvez um dos cultos mais fácil de estar pregando, né? Porque falar das mulheres é maravilhoso, né? As mulheres são um exemplo, né? Pelo menos para mim eu vejo isso, né? E nesta palavra eu quero realmente, né, estar falando muitas coisas em relação às mulheres. Claro que vai servir também, né, para as demais pessoas, mas em especial as mulheres. Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 24. Amém? E diz assim: e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quando nós vamos falar sobre mulheres, e temos aí alguns exemplos nas Escrituras Sagradas, por que não lembrar da rainha Esther? Por que não lembrar de Raabe? Por que não lembrar de Ana, a mãe de Samuel? Por que não lembrar de Maria, a mãe do Senhor? E tantas outras mulheres, que quando nós começamos a meditar nas Escrituras Sagradas, nós vemos que foram exemplos, mulheres que honraram a Deus, mulheres que fizeram muitas coisas agradáveis ao Senhor. E não é à toa que o nome dessas mulheres ficaram para a história, ficaram registrados como mulheres que são um exemplo. E hoje, irmãos, hoje não é diferente. As mulheres estão numa situação hoje que eu considero talvez um pouco mais difícil do que no passado, porque as mulheres têm carregado um fardo muito grande. Haja visto que a maioria das mulheres tem feito trabalhos, serviços que não são para elas, mas para os homens, né? As mulheres têm tomado, né, a rédea. As mulheres têm sido realmente guerreiras. Então, falar sobre as mulheres é muito tranquilo, é muito fácil, porque as mulheres têm sido, no geral, um exemplo para a humanidade, né? As mulheres têm sido realmente agraciadas. Quando nós olhamos para muitas mulheres e vemos, né, o que elas passam, o sofrimento, as lutas, as batalhas que vêm sobre as suas vidas, isso quando nós conseguimos ver no dia a dia o que elas sofrem com filhos, com marido, com tantas coisas que atacam, que vêm sobre as mulheres, e mesmo assim as mulheres têm se mantido de pé, têm ficado firme na presença de Deus. Isso mostra que as mulheres têm sido guerreiras, têm sido fortes, e eu quero deixar aqui
para todas as mulheres: continue assim, firme e forte no Senhor, porque a recompensa virá é dele mesmo. A recompensa vem é do próprio Deus. Se nós andarmos realmente buscando a presença do Senhor, como as mulheres têm lutado, têm buscado, nós vamos ser recompensados pelo próprio Deus. Nós acabamos de ler um texto aqui que não nos deixa mentir, de uma mulher que vinha sofrendo com a enfermidade, de uma mulher que passou realmente uma vida inteira sofrendo numa situação muito difícil. Então essa mulher toma uma decisão. Ela diz: olha, Jesus está vindo aí, e eu não tenho dúvida que eu preciso apenas dar um toque nas suas vestes, porque eu vou resolver o problema que eu tenho. E aqui eu sei que vocês, mulheres, têm sofrido muitas lutas, muitas tribulações têm vindo sobre a vida de cada uma de vocês. Tantas dificuldades. Quantas de vocês às vezes não para e pensa: por que eu estou passando por isso? Por que tanto sofrimento? Por que tantas lutas? Ora um filho dá muito trabalho, ora um esposo e tantas outras coisas que as mulheres têm sofrido, têm passado nesta terra. Mas importa que vocês continuem. Importa que vocês prossigam firme no Senhor. Até porque se vocês pararem um pouco para refletir, vão entender que se vocês estão de pé, é porque o Senhor, o próprio Deus, tem sustentado cada uma de vocês. Não dá para prosseguir de pé, levando tantas chicotadas, levando tantas lutas nas costas, se não for o Senhor Deus sobre a vida de vocês. É Deus que tem sustentado. Pense um pouco nisso. Deus tem sustentado a vida de cada uma de vocês. Deus tem sido com as irmãs, e Ele continuará sendo. Apenas prossiga, não pare, não desista. Está difícil? Continue a luta, persevere, faça como esta mulher que nós acabamos aqui de ler na palavra de Deus. Acredite que o simples toque no Senhor pode resolver toda a situação. Todos os problemas, por mais difícil que seja, com o simples toque no Senhor, ele pode ser resolvido. Mas não deixo de dizer que vocês estão de parabéns. É muito simples, irmãos, de nós entendermos as lutas, as dificuldades que as mulheres têm passado. E os homens, como cabeça, como chefe da família, precisa dar apoio, precisa ajudar. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. São muitas as lutas. São muitas as dificuldades que vêm sobre as mulheres. Como estava dizendo, hoje em dia,
as mulheres têm feito muito mais do que elas deveriam fazer. E isso é preocupante. Os homens, no geral, precisam refletir sobre isso. Não podemos deixar que as dificuldades venham sobrecarregar as mulheres, quando nós precisamos tomar as nossas responsabilidades. E aquilo que nós devemos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Porque uma mulher de um lar, quando ela está bem com o Senhor, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. É muito bom quando você olha para uma mulher e vê que ela é uma serva do Senhor, vê que ela está buscando a Deus, vê que ela está intercedendo por seus filhos, vê que ela está intercedendo pelos seus esposos, vê que ela está intercedendo pela sociedade, vê que ela está intercedendo pela igreja. Isso é muito bom. Mas para que isso aconteça, ela precisa de um suporte, ela precisa de apoio. E nós precisamos estar apoiando as mulheres em tudo. Elas precisam do nosso apoio. São guerreiras, sim. Batalham, sim. São vencedoras, sim. Porque pelas lutas e as dificuldades que as mulheres passam, e nós bem sabemos, irmãos, nós sabemos, talvez eu aqui não sei o tanto e as dificuldades que as mulheres aqui desta casa de oração passam, mas eu consigo imaginar as lutas, as dificuldades, as batalhas travadas que muitas de vocês aqui travam, passam, sofrem. Então precisam de apoio, precisam de ajuda, e não podemos ficar com os braços cruzados. Nós temos visto aí mulheres fazendo o papel de homens, porque homens deixam a desejar, porque aquilo que poderia ser realizado pelos homens, eles têm deixado a desejar, e aí sobrecarrega as mulheres. As mulheres ficam numa situação muito difícil, e nós precisamos estar revendo isso, irmãos. Afinal de contas, precisamos ajudar uns aos outros. Juntos nós somos mais fortes. Quando eu citei aqui vários exemplos na palavra de Deus, de mulheres guerreiras, de mulheres que lutaram, que batalharam, que obteram a vitória, eu apenas citei aqui uma pequena parte, porque foram tantas que lutaram, que batalharam, que enfrentaram as dificuldades, assim como vocês têm enfrentado hoje. Está pesado, o fardo está muito pesado, mas não desista, não pare de lutar, prossiga, continue. Está doendo, está sofrendo, continue, prossiga em frente,
Porque nós bem lemos aqui, irmãos, a história de uma mulher que estava nas últimas. E se ela tivesse desistido, o seu fim era certo. Mas ela continuou. Ela entendeu que precisava prosseguir. E é muito fácil nós vermos um texto como este. Talvez não conseguimos ver tanta dificuldade. Mas aquela mulher, ela teve um caminho muito complicado para alcançar a sua vitória. Pelo que nós vemos nas Escrituras Sagradas, aquela mulher, ela já estava muito debilitada, já tinha sofrido muito, e naquela época, para ela chegar até Jesus, ela teria então que passar entre a multidão. E na situação que ela se encontrava, não era fácil. Não era fácil. Mas ela prosseguiu. Ela não se importou com os obstáculos, ela não importou com as dificuldades que estavam à sua frente. Assim eu quero também estar encorajando vocês, guerreiras do Senhor. Não se abale com as dificuldades, com os obstáculos, que são muitos, que a vida coloca diante de vocês. Às vezes, situações que vocês olham e até chegam a dizer: não tem jeito, acabou, é o fim. Espere, ainda não é o fim. Acredite, confie, prossiga. Apenas um toque e tudo pode se resolver. Apenas um toque e tudo pode se resolver. Não importe com a visão das outras pessoas. Talvez alguém tenha olhado para vocês e pensado: está fácil. Não sabe realmente as lutas, as dificuldades que vocês têm enfrentado. Mas eu quero dizer que não importa o que as outras pessoas venham pensar. E não importa nem mesmo as grandes dificuldades que vocês têm passado. Apenas prossiga. Apenas acredite. Apenas pense que um simples toque pode resolver toda a situação. Apenas um toque. Talvez o que você está passando é algo terrível. Principalmente, como estava falando aqui, às vezes ter que fazer coisas que nem é você que tem que fazer, mas mesmo assim, por servir a Deus, por temor ao Senhor, você continua, você vai em frente, prossegue, continua de pé, não desiste. E é exatamente isso que vai fazer com que você chegue ao final, com a sua vitória na mão, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é tremendo, e aquele que tocar nele com fé, por mais difícil que seja o problema, por mais que os médicos não dê jeito, por mais que se gaste todos os recursos,
A última palavra é o Senhor quem dá. A última palavra é o Senhor quem dá. Então não se preocupe. Não se preocupe se está difícil. Não se preocupe se você já está, às vezes, debilitada, cansada, já gastou muito, já passou por muitos problemas. Talvez a multidão está te atrapalhando, te apertando, para que você não chegue ao ponto necessário da sua vitória. Eu só quero dizer, não desista. Continue. Continue. Porque para obtermos o sucesso, a vitória, como nós lemos aqui na palavra de Deus, apenas um toque nas suas vestes, e todos os problemas cessarão. É tremendo, irmãos. Quando nós meditamos numa palavra como esta, nós entendemos que precisamos vivê-la para que ela possa se cumprir nas nossas vidas. E vai se cumprir, irmãos. Só depende de nós. Só depende de nós não retrocedermos, não voltarmos atrás, não importarmos com os obstáculos, mas prosseguirmos. Então não pare, não desista, continue a luta, continue em frente. Se o seu alvo é Jesus, com certeza a enfermidade, a dor, o que você necessita, seja lá o que for, a solução virá. Porque Jesus é a nossa solução. Ele é o nosso remédio. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. E se nós não confiarmos no Senhor, em quem nós vamos confiar, irmãos? Em quem nós vamos confiar? Por isso acredite, assim como aquela mulher, ela não desistiu. Eu digo principalmente a vocês, guerreiros do Senhor, sabendo que vocês têm sofrido muitas tribulações, muitas dificuldades, que só o Senhor sabe o que vocês têm sofrido, têm passado. Mas continue, acredite, confie no Deus Todo-Poderoso. Tente tocá-lo, que tudo vai se resolver. Amém? Que Deus esteja abençoando as mulheres, não só desta igreja, mas de toda a face da terra, que tem realmente enfrentado muitas coisas. Volto a dizer, passado por tantos problemas que muitas das vezes não são problemas para elas resolverem, mas por serem mulheres corajosas, guerreiras, têm se mantido de pé. E não vemos outra coisa senão a mão do Senhor sobre a vida de vocês, para que vocês continuem assim. Amém? Que Deus abençoe a cada uma das irmãs, e esta é a palavra que eu trago nesta noite. Amém? As palmas
louvo o Senhor e eu agradeço a oportunidade.